Fala galera, Marcelo Guedes falando, estamos aqui de volta para mais um vídeo, nosso último vídeo do ano. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um tema que eu já venho repetindo aqui há várias semanas, sobre a questão dos pensamentos, né? Então tem aquela velha frase que eu sempre falo, que pensamentos te levam aos sentimentos, que te levam às ações, que te levam às realizações. Quando eu repito essa frase, o que eu quero dizer? Quero dizer que tudo começa como forma de pensamento. E aí eu vou detalhar um pouco mais o que é que isso significa. Por que tudo começa como forma de pensamento? E por que é tão difícil as pessoas mudarem o jeito de elas serem? Então, como a gente está aí finalizando o ano, nós estamos passando de 2017 para 2018... eu quero aproveitar e gravar esse vídeo e no final eu vou até deixar um bônus aí para vocês. Então, primeiramente, voltamos à nossa frase. Pensamentos te conduzem a sentimentos, que te conduzem às ações, que te conduzem aos resultados, às realizações. O que isso significa? Significa que tudo que a gente pensa se manifesta em função daquilo que a gente vive, do nosso ambiente externo. Quando nós vivemos alguma situação relacionada ao nosso ambiente externo, a gente interpreta isso através dos nossos filtros, contamos uma história para nós mesmos, baseado naquelas experiências de vida que nós tivemos no nosso passado, onde nós daremos a representação interna daquilo que nós estamos vivenciando através do nosso ambiente externo. Isso nos levará a ter alguns sentimentos, esses sentimentos nos levarão a ter algumas ações, que serão os nossos comportamentos, e essas ações trarão os resultados que nós teremos para a nossa vida. Então, quando a gente fala que tudo começa como forma de pensamento, através das experiências que nós vivemos, do nosso ambiente externo, através da interpretação que nós demos, conforme os filtros que nós temos, isso nos remete à trilogia da mente, que é o quê? Nós temos um pensamento, que é a linguagem que nós temos, que nós falamos com nós mesmos, através da representação interna que nós damos para aquela linguagem, que é a história que nós contamos, e isso nos trará um estado onde a gente vai se encontrar, e aí a gente vai ter, diante desse estado que são os sentimentos, as nossas ações que nos levarão às nossas realizações. Então o que precisa ficar claro aqui é como que tudo isso funciona. Se nós temos a trilogia da mente, onde nós temos a linguagem, nós temos a interpretação que nós damos para essa linguagem, que é a nossa representação interna e o estado, significa que se nós mudarmos um desses três pontos, nós mudamos automaticamente o nosso comportamento. Basta você mudar o seu estado, ou a representação que você dá para a sua linguagem, ou a sua linguagem. Então por isso que é tão difícil as pessoas mudarem, porque hoje em dia a gente vê em livros, em palestras, na internet, é o que mais tem, né? Hoje com esse turbilhão de informações que nós temos, todo mundo fala o que nós devemos fazer. Então tem lá que você precisa gerenciar melhor o seu tempo, que você precisa dar hiperfoco para que determinada coisa dê certo. Ou seja, todo mundo fala o que você tem que fazer. E você sabe o que você precisa fazer, só que você não consegue. Por exemplo, às vezes você está ali querendo emagrecer, você sabe o que você precisa fazer para perder peso. Você sabe que você tem que ter uma alimentação balanceada, você sabe que você precisa fazer atividade física, mas você não consegue. Por quê? Porque você tem aquela história que você conta para você mesmo através da sua representação daquilo que você pensa. Ou seja, isso significa que são, na verdade, as suas crenças. É aquilo que você acredita, ou seja, as crenças que você tem, que embutiram em você quando você era criança e que você veio adquirindo ao longo das suas experiências, que se tornaram o paradigma, que através disso você consolida os seus filtros e a interpretação que você vai dar para aquilo que você vivencia no seu ambiente externo. Então, por mais que você tente
por mais que você saiba o que você precisa fazer, você não consegue. Por quê? Porque o seu conjunto de crenças e os seus paradigmas, eles permanecem os mesmos. Então não adianta você obter o conhecimento, não adianta eu falar o que você precisa fazer se você não mudar as suas crenças, os seus paradigmas. Porque se você não mudar isso, você pode saber exatamente passo a passo o que você precisa fazer. Só que você não vai conseguir. Por quê? Porque você vai filtrar e interpretar aquilo que você recebe do ambiente externo com aquilo que você tem dentro do seu ambiente interno, que são os seus filtros, que é aquilo que eu já falei da subjetividade da vida. Ou seja, a gente recebe de uma forma subjetiva e através dos nossos filtros, a gente objetiva aquela realidade que vem do nosso ambiente externo. Então não adianta você fazer promessas e criar objetivos agora para o ano que está entrando, se você não trabalhar aquilo que você tem internamente. Ou seja, você precisa trabalhar as suas crenças, você precisa entender quais são os conjuntos de crenças e paradigmas que você tem que te trouxeram até aqui. Se você pegar 5 anos para trás, de 2012 para cá, ou até mesmo de 2010 para cá, se você pegar de 2010 para cá e você olhar aí o seu aspecto financeiro, profissional, qualquer outro aspecto da vida, você vai ver que talvez você não tenha tido uma evolução em 7 anos. Você tem, obviamente, uma variação um pouco para mais, um pouco para menos, que é o padrão normal da vida de qualquer ser humano. Mas você talvez não tenha dado um salto de mudança nesse período. Nós estamos falando de 7 anos, são 7 anos, é muita coisa. Mas talvez você não tenha mudado, por quê? Porque o seu conjunto de crenças e seus paradigmas continuam os mesmos. Então significa que em 2018 você vai ter a mesma vida que você tem agora, finalizando 2017. Talvez com uma variação um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, como eu falei. Por quê? Porque por mais que eu te diga o que você precisa fazer, se você não trabalhar o seu conjunto de crenças, aquilo que você acredita ser uma verdade para você, consequentemente você tem pré-estabelecido quais são os seus filtros, dos quais você vai interpretar aquilo que você recebe do seu ambiente externo, você não vai mudar. Percebe? Então você precisa trabalhar no seu autoconhecimento. Não adianta, Jim Rohn uma vez falou uma frase mais ou menos assim, que não adianta você se matar e trabalhar dentro do seu negócio, e aí o seu negócio você entende o seu próprio negócio ou trabalhar para os outros, né, como funcionário de uma empresa, se você não trabalhar a si próprio. Porque você não vai enriquecer, você só vai quebrar. Então você precisa trabalhar você precisa entender quem você é, para daí saber o que você precisa mudar e evoluir, talvez dar até o salto quântico, que é aquilo que eu falo, é reduzir 10 anos em 1 ano, que é a temporalidade do tempo. Lembra que eu falei no último vídeo? Não lembro se foi no vídeo anterior, mas um dos vídeos anteriores, quanto tempo o tempo tem? Ou seja, fazer o que você tem que fazer dentro de um espaço de tempo para encurtar a chegada daquele objetivo que você tem. Isso é simples. Só que nem todo mundo consegue, porque nem todo mundo sabe como fazer. Então o que eu vou fazer aqui como uma proposta? Neste primeiro momento, eu vou deixar o número de um WhatsApp, de um telefone de WhatsApp, e para quem quiser, pode me mandar uma mensagem que eu vou mandar um documento para estabelecimento de objetivos para que você consiga estabelecer os objetivos que você quer concluir lá no final de 2018. Ou seja, você vai ter uma série de objetivos que você vai descrever, que você quer atingir ao longo de 2018, para quando você chegar lá no final de 2018, você ter concluído todos eles. Então eu já vou deixar um documento aqui, uma ferramenta para estabelecimento de objetivos. Só que em fevereiro, talvez já até em janeiro, eu vou lançar um curso, que é o Mentalidade Vencedora, onde eu vou ensinar tudo o que você precisa saber passo a passo para que você trabalhe a sua mentalidade, para que você quebre as suas crenças e tudo mais que você precisa fazer para mudar a sua mentalidade e criar uma mentalidade vencedora. Porque não basta você somente atingir os seus objetivos, você tem que se manter neles, né? Então aquilo que eu postei recentemente nas minhas mídias sociais,
Não adianta você obter o sucesso, por exemplo, emagrecendo 10 quilos, se dali poucos meses você engorda tudo de novo. Ou seja, você não obteve sucesso, você só conseguiu emagrecer. O sucesso você obtém quando você se perpetua nele. E é isso que eu vou ensinar no meu treinamento Mentalidade Vencedora. Então, fiquem junto comigo, mandem uma mensagem aí via WhatsApp para que eu possa mandar para você esse documento de estabelecimento de metas e objetivos para 2018. E fiquem atentos que em fevereiro eu vou lançar a primeira turma do Mentalidade Vencedora de 2018. Nos vemos lá. Um abraço.